para o nosso comentário. Consulta a página do TSE, o Divulga SPSA, observa-se que, não apenas no exercício 2022, o Diretório Nacional do União Brasil contratou, para atendimento da agremiação, mais de um escritório de advocacia, cujas contratações ocorreram em diferentes objetos. Essa prática não se restringiu ao exercício 2022. Em 23, União Brasil realizou pagamentos em favor do escritório Silveira e Nunes Advogados, com especialização em direito público, eleitoral, civil, trabalhista e proteção de dados, conforme se vê dos relatórios disponíveis no SPCA. Consta ainda pagamentos em favor do escritório Medeiros em razão da promoção dos interesses da União Brasil em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, e aqui relaciono todas, tribunais eleitorais, Justiça do Trabalho, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Juizado Especial de Brasília, TSE. Consta também pagamento da manutenção da contratação do Siqueira Duarte, o qual, além de promover a defesa do União Brasil, exerce outras atividades como acompanhamento de reuniões político-partidárias, elaborar contratos, termos aditivos, notificações, distratos e procuração para processos. De outro lado, a contratação de mais um escritório de advocacia é prática adotada por vários partidos. Exemplo disso, no exercício de 22, o Partido dos Trabalhadores contratou, por seu Diretório Nacional, os escritórios de advocacia Aragão Ferraro Advogados, Edilene Lobo e Durso Borges Advocacia. Concluindo esse ponto, não há como se reconhecer ilegalidade na despesa declarada, inclusive, o que sepulta a tese de caixa 2. Prestação de serviços de transporte e segurança pessoal. Com relação à prestação de serviços de segurança, a empresa Fragale, através da celebração de diversos termos contratuais, fez para 2022. E aqui cito todos os pagamentos feitos. Segundo informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, a Fragale recebeu do União Brasil R$ 191.918. Também a título de serviços de escolta e segurança pessoal de Sérgio Moro e Rosângela, a empresa Couto e Segurança foi contratada em 2022, e aqui cito todas as contratações, que chegou ao valor de R$ 330.852. Já disse acima sobre a regularidade desse tipo de despesa, razão pela qual faço a remissão para evitar a repetição e afasto essa despesa da campanha. Serviços de Social Media Management. Para a prestação de serviços de comunicação em prol do União Brasil e seus pré-candidatos, celebrou-se o contrato com a pessoa jurídica Delanteiro Comunicação e Publicidade no valor mensal de R$ 450 mil. Pelo contrato se ajustou propaganda de meio digital, aumento do nível de conhecimento dos pré-candidatos, melhora no desempenho institucional do partido das redes sociais, direcionamento das pesquisas qualitativas e quantitativas do partido, preparo de peças no formato diamante para utilização de pesquisas, definição de estratégias de comunicação, criação de peças publicitárias para veiculação nas redes sociais, captura e edição de vídeos para veiculação nas redes sociais e manutenção das redes. No contrato não se fala quais seriam os pré-candidatos escolhidos e no relatório de atividades, EDOC, aqui eu faço menção, a menção expressa ao partido e aos seguintes pré-candidatos: Sérgio Fernando Moro, Ney Leprevot, Luiz Felipe Francischini, Rosângela Moro, Nelson Padovani, Luciano Bivar, Júnior Bozella e Soraya Tronic. Por sua vez, no relatório de atividades, vê-se que não foram somente os candidatos contemplados pelo contrato. Eis que houve manutenção de sites com mapeamento em tempo real de menções, nuvem de palavras, análise de sentimentos na internet, criação de backlog de palavras-chave, interesses, comportamentos para a utilização de equipe de performance e impulsionamento, gestão de dashboard com indicadores de redes, comparativos entre candidatos e análise gráfica. As iniciais não trazem a especificação de que os investigados tivessem sido beneficiados em extensão maior do que os demais pré-candidatos, apesar, inclusive, do maior número de inserções ser da pré-candidata Rosângela Moro, razão pela qual o valor de R$ 1.800.000 deve ser dividido em 9 partes, quantidade de itens do contratado ajustado com o partido, que resulta na cota parte de R$ 200 mil, e este dividido em 8, número de candidatos citados no relatório do partido, chegando-se ao valor de R$ 225 mil, que deve ser computado na campanha de Sérgio Moro nesse contrato. Produção de bandeiras. Em julho de 22, foi realizado o lançamento da pré-candidatura ao Senado, o que deve ser considerado despesas de pré-campanha. Serviço de hospedagem. Não há como justificativa das despesas de R$ 282 ao BT Londrina Hotéis, relativo à hospedagem de Diogo Lopes de Aragão. Não tem nem sei por que esse ofício apareceu aqui no processo.
Das informações e dos documentos apresentados pela União Paraná, o Diretório Estadual da União Brasil afirmou que não realizou despesas na pré-campanha em favor dos investigados, afirmando que somente locou uma aeronave para transporte de filiados no valor de 625 mil e tal despesa teve, dentre os beneficiados, o investigado Sérgio Moro. A pessoa jurídica Táxi Aéreo Hércules emitiu 6 notas fiscais, uma de R$54 mil aproximadamente, que eu não vou fazer menção aos valores peneiros, 54 mil, 52 mil, 71 mil e 48 mil para o período que indico. Da leitura das notas, vê-se que, além do transporte dos investigados Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha, também se verifica a existência de outras pessoas ligadas aos investigados na lista de passageiros. Fábio Bento Aguaio e Bruno Mondrick Neves, hoje assessores parlamentares do primeiro investigado, e o senhor Daniel Sameshima Santoro, prestador de serviços da campanha. Os demais passageiros incluem outros correligionários, filiados à União Brasil, e as demais pessoas cuja correlação com a pré-campanha dos réus não se mostra evidente. Também não se mostra correto colocar como despesa de pré-campanha as viagens de Fábio Aguaio e Bruno Neves, eis que, apesar de hoje serem assessores parlamentares de Sérgio Moro, não há demonstração mínima, nem na inicial, nem na instrução, de que esses participaram da pré-campanha. Não há como se fazer essa correlação por mera presunção. Além disso, são inúmeras as viagens realizadas para fora do estado do Paraná, não tendo as partes demonstrado minimamente se essas viagens foram para fora do estado eram para a pré-campanha dos investigados. De outra parte, é evidente que nas viagens dentro do estado, pagas pelo partido, existe a conotação de pré-campanha. Afinal de contas, o partido não faria esse tipo de despesa nos 2 meses imediatamente anteriores ao período eleitoral, gratuitamente, sem nenhum interesse. Cumpre ter presente nesse ponto que, nas alegações finais, a Federação Brasil da Esperança sustenta que nas viagens Karina Trexiak e Daniel tinham relação direta com os réus, pois a primeira seria prestadora de serviços de campanha e o segundo cinegrafista. Não é bem assim. Karina prestou serviços de campanha aos investigados, mas também é filiada à União Brasil e é coordenadora de comunicação do deputado estadual Luiz Fernando Guerra, sem prova alguma de que tivesse atuado diretamente para o investigado Sérgio Moro. Não há indício mínimo do vínculo de Daniel Alves da Silva com os investigados. Não há como se incluir também nas despesas de viagem Carla Cunha. Não há nenhum indicativo de que tenha participado de reuniões ou eventos de campanha, sendo desarrazoado presumir que tal despesa como em benefício de pré-campanha, sem se descrever o que se passou. Assim, devem ser consideradas as despesas específicas da pré-campanha somente o transporte de Sérgio Moro, Luiz Fernando Felipe Cunha e Daniel Santoro, nas viagens que se realizou no estado do Paraná. Estes passageiros representam 6 dos 27 transportes representados pela nota fiscal 2380, 2 dos 8 da nota fiscal 2393, 2 dos 12 representados pela mesma nota fiscal em valor de R$9 mil. No que diz respeito à nota fiscal 2390, embora o transporte das pessoas ligadas à pré-campanha represente por proporção de 4 para 10, trata-se do trecho Curitiba-São Paulo e de volta. Sendo assim, o valor global de 48 mil não deve ser calculado nos gastos de pré-campanha de Sérgio Moro. O mesmo raciocínio vale para os trechos de Curitiba-Ourinhos e Curitiba-São Paulo. Aqui, senhor presidente, peço escusa à Câmara, à Corte, não vou ficar lendo item por item das notas fiscais aqui, que fiz nota por nota, item por item, quem que estava no voo, quem que viajou, quem que não viajou, tá? Se quiserem que eu faça aqui, eu faço, mas acho que ninguém vai querer. Assim, do dispêndio realizado pela União Paraná, junto ao fornecedor Táxi Aéreo Hércules, R$ 103.398 devem ser considerados destinados como pré-campanha dos investigados. Conforme apresentado ao longo desse voto, senhor presidente, é fácil ver que os autores, ao fim e ao cabo de todas as alegações, lançaram a esmo todo tipo de despesa na ânsia de provar que houve abuso de poder econômico em Caixa 2, ao passo que, na mesma medida, os réus negam todas as despesas como se fossem pré-campanha, como se fosse possível compreender que não tiveram nenhum gasto nesta fase do processo eleitoral. Cumpre ter presente neste ponto que as despesas foram consideradas sem a demonstração de que quanto os autores gastaram nas pré-campanhas. E os autores, em uma linha sequer, alegaram que essas despesas seriam menores do que as efetivamente gastas, porque não trouxeram orçamentos para cotejar e demonstrar omissão nos gastos. Então, desbastando as despesas possíveis de pré-campanha, tem-se o seguinte: despesas de pré-campanha do período de filiação do Podemos. Aqui eu vou ler que fica... Do Podemos fica... Vou ler uma fica mais fácil. Valor dos smartphones, serviço de coffee break, limpeza para evento, locação do mobiliário para evento,
locação de gerador, serviço cerimonial, produção e instalação material, produção e instalação de lonas, Leite Sobrinho, serviço de ambulância, locação de veículo Pantanal, Aerocar, valor do uso estimável do veículo dos blindados, serviço de segurança, locação de sala, despesas de viagem com a GS Travel, serviço de som, locação de centro de convenções, elaboração do plano de governo, R$ 401 mil do período do Podemos. Despesas de pré-campanha com filiação à União Brasil, no período em que se sustentou a filiação no Estado de São Paulo, visando a candidatura presidencial e posterior ao Legislativo de São Paulo. R$ 225 mil da Delanteiro, mais 5 dias do uso estimável da locação do veículo. Totaliza R$ 229 mil. Despesas de pré-campanha no período de filiação à União Brasil, com base no domicílio literal do Estado do Paraná. Serviços da Bratur Invest, serviço de coffee break, locação de sala, locação de espaço para lançamento de pré-candidatura, serviço audiovisual da imprensa Technic, 69 dias do uso estimável da locação do veículo, traslado de Corolla, traslado de outro Corolla, serviços de cerimonialista, produção de bandeiras, táxi aéreo, R$ 224.778. O objeto dessa demanda destarte resta no valor gasto na pré-campanha ao Senado pelo Paraná no importe de R$ 224.778, o que é absolutamente compatível com esse tipo de despesa. Se isso não fosse suficiente, senhor presidente, e para espancar qualquer dúvida, ainda que se faça a indevida soma das despesas relativas às 3 campanhas, chegar-se-ia o montante de R$ 854.791, correspondente a 19,22% do limite de gastos da campanha. Este valor é notavelmente inferior aos R$ 2.030.000 apontados no parecer do Ministério Público, bem como deveras inferior aos utópicos valores sustentados pelos investigantes. Porém, conforme já demonstrado, somente os valores empregados efetivamente na pré-campanha ao Senado devem ser computados, que são de R$ 224 mil, que equivalente a 5,5% do teto de gastos da campanha ao Senado. Valor que representa ainda 11,51% da média de gastos da campanha, considerando todas as candidaturas lançadas ao Senado do Paraná, e não os 110% apontados no parecer da Procuradoria, conforme se vê da seguinte levantamento do Divulga Cante. A Aline do PROS gastou R$ 1.008.000, Álvaro Dias gastou R$ 5.041.000, Desirê do PDT gastou R$ 1.601.000, Dr. Saboia, R$ 1.000, Laerson, R$ 142.000, Orlando Pessutti, R$ 1.718.000, Paulo Martins, R$ 4.684.000, Roberto França, 0, Rosane Ferreira, R$ 222.000, Sérgio Moro, R$ 5.103.000. Aqui faço menção, agora, senhor presidente, a natureza da ação de investigação eleitoral, o que é o ato de abuso que pode ser indicado como abuso de investigação, é que a AGE também pode combater os praticados antes do processo eleitoral estricto sensu, então por isso que a AGE aqui é admissível. E, citando o ministro Benedito Gonçalves, o abuso de poder econômico ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia, que não é o caso aqui. E configura também abuso de poder econômico a negociação de apoio político mediante oferecimento de vantagens com conteúdo econômico. Na espécie, isso não ocorreu. Louvando do mesmo critério razoável, entender que esses valores seriam abuso de poder econômico é hipérbole que o direito não contempla. Aduzo que nas alegações finais, o Partido Liberal sustenta que, de destacada importância, o e-mail enviado pelo jurídico do Partido União Brasil para os envolvidos no controle dos contratos de pré-campanha. No corpo do e-mail, o jurídico da União Brasil alerta que se todos os gastos que estavam sendo realizados em favor da pré-campanha fizessem constar explicitamente que se referem ao investigado, poderia ser cassado pelo excesso. O e-mail, no qual o investigante faz referência, encontra-se no EDOC 437-38988, página 14. Que foi encaminhado por Amanda Prandino, do Departamento Jurídico do União Brasil, em 9 de maio de 22, a membros do partido, possivelmente envolvidos com a contratação de despesas em questão e possui o seguinte teor. Prezados, bom dia. Não houve a formalização de contrato com esta empresa, tampouco houve envio de qualquer relatório. Ao que me parece, houve pagamento através de recursos próprios de uma nota fiscal enviada anteriormente. Ressalto que serviços prestados diretamente a um único candidato podem configurar propaganda antecipada. Atenciosamente, Amanda. Conforme se vê, ao contrário do que sustenta, o alerta do jurídico não correu de modo generalizado sobre todas as despesas em favor da pré-campanha.
Trata-se, isto sim, da constatação de que uma das notas fiscais relativas a serviços de segurança provavelmente havia sido paga com recursos próprios, com o alerta de que serviços prestados diretamente a um único pré-candidato poderiam configurar propaganda antecipada, o que não se confunde com o alerta de que poderia ser cassado por excesso. Em outras palavras, não há como se aferir excesso ou abuso pela simples leitura do e-mail. Além do mais, esse critério foi alvo de manifestação pelo TSE. Constou do voto do ministro Edson Fachin, ao apreciar o agravo regimental, no agravo instrumento 60.111.213, que 10% do montante do teto de gastos na campanha seria razoável para a pré-campanha. E aqui cito a ementa desse julgado. Considerando as circunstâncias do caso, com a mudança de candidaturas e a vedação de criação de ineligibilidade não prevista em lei, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, não há como se reconhecer o excesso. Lembre-se ainda que não é qualquer benefício que se caracterizar como ato abusivo. Estamos acompanhando a relatoria de Luciano Carrasco Falavinha Souza, né? Desembargador ali eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, dizendo também que a tese de que ele teria cometido caixa 2 não se encaixa na visão ou com as provas que foram apresentadas até agora para o desembargador. Vamos acompanhar mais um trecho da fala ao vivo de Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador eleitoral que faz a relatoria deste caso. Ele já está falando há quase 2 horas. A gente entende que talvez esteja se caminhando para a conclusão, para que então possa haver o voto dos outros desembargadores. Vamos ver e ouvir mais um trecho antes do encerramento aqui do 3 em 1. Lava Jato, condenei criminosos. Recuperamos bilhões de dinheiro desviado. Vamos mostrar para São Paulo, aliás, para o nosso país, que dá sim para fazer a coisa certa sempre. Ouvida-se ao autor que, além de não demonstrar tenham referidas propagandas sido objeto de impugnação junto aos tribunais competentes, não compete a esta Corte dizer da irregularidade da propaganda ocorrida em outro estado da Federação. Em outras palavras, as propagandas partidárias do Podemos e do União Brasil não foram impugnadas perante o TSE, presumindo-se a sua natureza partidária. Daí não importa uma corte regional que não possui competência para afirmar que determinada propaganda partidária nacional tenha sido desvirtuada. No ponto, vale a pena destacar aqui de novo o voto do ministro Henrique Neves, que já citei acima. Conforme se pode constatar, não tendo competência esta corte em apreciar eventual propaganda, também não se pode incursionar na propaganda realizada no estado de São Paulo. Além disso, as iniciais não trazem especificadamente como ocorreu o uso indevido dos meios de comunicação, indicando em quais canais, mídias ou redes o investigado Sérgio Moro tenha sido beneficiado. O fato da superexposição do candidato da presidência não se mostra desproporcional com o cargo ao qual se candidatou ao final, porque, reafirmo, até as pedras sabiam quem era Sérgio Moro, cujo nome era conhecido nacionalmente pela atuação na Operação Lava Jato. Deve-se ter em mente que o fato de ser amplamente conhecido não implica em quebra de igualdade entre os candidatos, sob pena de inviabilizar-se a candidatura de personagens públicos, apresentadores de televisão, youtubers, etc. Não se pode esquecer, vale a pena repetir, da candidatura de Silvio Santos de 89, cujo nome à época era o mais conhecido nacionalmente e não foi por isso impedido de se candidatar. O TSE já pacificou o entendimento de que o uso indevido dos meios de comunicação caracteriza por se expor de modo desproporcional um candidato em detrimento aos demais, ocasionando o desequilíbrio da disputa, sem a especificação de como isso ocorreu nos meios de comunicação. Considerando ainda o autoconhecimento da população do nome do investigado, não há como falar em abuso do meio de comunicação. De outro lado, as ações ainda possuem como fundamento as causas de pedido na representação do artigo 30A da Lei Eleitoral. Aqui cito a lei, cito a gravidade da conduta, em que deve-se verificar postulado da razoabilidade para aferir a gravidade e a relevância jurídica do ilícito. Conforme se pode observar ainda, da leitura do dispositivo do artigo 30A, não se identifica qualquer limitação temporal ou cronológica acerca do período para a captação de recursos ou a realização de gastos possa ser objeto de demanda em questão, já que o emprego da expressão para fins eleitorais permite concluir que a arrecadação ou gasto possam ocorrer fora do período eleitoral, e aqui cito a doutrina Desílio. Todavia, na espécie, não há prova de recurso não contabilizado na campanha, tampouco desvirtuamento de verbas partidárias para a promoção pessoal. As despesas provadas foram aquelas realizadas pelos partidos, objeto de análise por todo esse processo.
Não se pode perder de vista que a imputação de que o senador Eduardo Girão financiou viagens internacionais do investigado Sérgio Moro veio lastreada unicamente em notícia de jornal, sem qualquer demonstração de pagamento ou de quem custeou a referida viagem, nem mesmo o objetivo da campanha eleitoral, muito menos para senador no Paraná. Quanto a este ponto, muito embora a Federação e o PT, em suas alegações, afirme, o PT disse isso, foi indeferida a oitiva de Eduardo Girão, o qual possui ligação direta com os fatos aqui investigados, já que se fez doação oculta à campanha de Moro, não declaradas, isso não ocorreu, porque Eduardo Girão sequer foi arrolado como testemunha. Não se pode dizer que foi indeferida algo que ninguém pediu. O que foi indeferido pelo relator, então o desembargador Mário Elton Jorge, foi a requisição de documentos ao senador pretendida na AIG 604298. Justamente ao fundamento de que a alegação de que tais documentos estariam de posse do senador são embasadas tão somente em matérias jornalísticas. E mais uma vez aqui se destaca que antes do encerramento da instrução, as partes foram questionadas se haveria interesse em mais provas e expressamente declinaram da sua produção. Cumpre ter presente neste ponto o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o agravo regimental no recurso especial eleitoral 172. Nesse caso, o ministro faz louvável equação sobre a atuação da Justiça Eleitoral, assentando que sua intervenção deve ser minimalista, tendo em vista a possibilidade de se verificar judicialização extremada, subvertendo-se a lógica do processo democrático de escolha de detentores de mandatos eletivos, desrespeitando-se, ao final, a escolha do povo. Eu vou citar somente uma parte da emenda do ministro. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de forma minimalista, tendo em vista a possibilidade de se verificar uma judicialização extremada do processo político eleitoral, levando-se, mediante as vias tecnocráticas ou advocatícias, a subversão do processo democrático de escolha de detentores de mandatos eletivos, desrespeitando-se, portanto, a soberania popular, traduzida nos votos obtidos por aquele que foi escolhido pelo povo. A representação fundada nesse dispositivo exige não apenas a ilegalidade na forma de arrecadação e gasto, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular a lisura do pleito. O relator apontou, neste caso que eu cito aqui o precedente, envolvendo um prefeito de pequena cidade, as seguintes infrações: falta de abertura de conta específica do candidato, celebração de contrato de comodato antes do prazo, omissão na prestação de contas de doações estimáveis em dinheiro, utilização de veículos dos candidatos, omissão de doação estimável de jingle doado por artista da região, gastos de propaganda sem registro de pagamento, valor arrecadado a maior não declarado na prestação de contas, gastos não contabilizados na prestação de contas finais, que são fatos indiscutivelmente graves.